Estamos juntos mais uma vez, falando um pouquinho da nossa vida aqui, né? Não dá para falar da vida toda, mas um tiquinho. E eu falo pra caramba, né? Hoje é dia 1º de abril do ano 2025. Depois de quantos anos você está me assistindo agora? Esse vídeo ficará armazenado. Como eu já falei no anterior, hoje é o 2º capítulo da nossa história no rádio. São 40 anos de rádio. Fiz as contas aqui, claro, se a gente fosse colocar de 1985 para 2025, 40 anos seria agora. Só que há 2 anos atrás, eu já parei com o programa de rádio, 2 anos ou 3 anos atrás. Então, depois eu vou deixar aqui uma observação sobre o início, né? Porque, pessoal, a gente perde muito material. E quando que foi o início do Ligeirinho do Rádio, no rádio tradicional? Quando que eu considerei o primeiro programa de rádio, naquele dia, para hoje chegar a falar 40 anos. Veja bem, em 1985, eu comecei a trabalhar em um apart-hotel, Flat. Eu fui talvez um dos primeiros colaboradores, até era estranho esse nome, Flat. O que é Flat? F-L-A-T, apart-hotel, uma mistura de hotel com moradia, não é? E hoje, em pleno 2025, a gente vê um boom do sistema Airbnb, que é justamente isso que existia nos anos 80. Veja só que transparência, né? Ô Ligeirinho, mas espera aí, você está fugindo do foco, você não está falando da biografia do rádio, cadê a história do rádio? Tudo tem a ver com rádio, tudo tem a ver. Então, o bacana aqui é o seguinte, a gente pode falar em capítulos, né? E livro, quando você escreve o livro, como é que você vai consertar o livro? Né? Aqui a gente pode. Pessoal, estou falando ao vivo para todas as plataformas, as principais, mas o eixo dela, o começo dela, é aqui no TikTok. E do TikTok vai para o YouTube, e do YouTube vai ser distribuído para todas as plataformas, tá bom? O TikTok, nós temos um público, a gente fez uma pesquisa aqui, nós temos um público de várias gerações. Então é legal porque as pessoas estão aqui nos assistindo ao vivo, e ao mesmo tempo degustando, né, histórias que de repente você faz parte dessa história nossa, do Ligeirinho do Rádio, que antes era caipirão. Mas antes eu quero fazer o seguinte, como eu estou ao vivo, a gente está sem ninguém dirigindo aqui, é improviso mesmo, e eu acho que vocês vão gostar. No capítulo 1º, eu falei sobre o programa do Silvio Santos, no rádio, e depois eu citei o Nelson Rubens, que até hoje ele está aqui, né, está na Rede TV, que antes era Manchete, inclusive eu trabalhei na Manchete. Né? Ou como que você trabalhou? Eu trabalhei como auxiliar de cabo-man, não, auxiliar de cinegrafista, de cameraman. Né? Eu segurava lá o cabo e tal. Tanto é verdade que hoje eu aprendi até filmar, né? Filmei muito aí e tal. Mas enfim, o Nelson Rubens eu citei ontem, mas porque eu estou falando ao vivo depois, poxa, isso que é legal, dá tempo para consertar, né? Então o Nelson Rubens eu falei que depois o Silvio Santos sempre gostou de promover os seus colegas, né? E o Silvio Santos, que está no céu, tem histórias, né? O Silvio Santos é inigualável. E o Nelson Rubens, ele participava, eu falei do programa, qual é a música? Não, qual é a música não tinha jurado. É o programa Show de Calouros. E lá o Nelson Rubens foi colocado como jurado, né? Para os calouros que era um show à parte, show de calouros, que o pessoal lá era buzinada era o Chacrinha, o Silvio Santos era gongada, né? O maestro Zezinho, que cortava lá, tal, enfim. E o Nelson Rubens, que é oriundo do rádio, ele era um dos jurados fixos do programa Show de Calouros do Silvio Santos. Só para corrigir, porque ontem eu falei que ele participava do programa Qual é a Música? Não, Qual é a Música não tem nada a ver, tá certo? Só para consertar aqui. E hoje, nós vamos por capítulos, né? E eu acho que é legal, porque você vai falar num dia só tudo, você esquece. E outra questão, eu ouvi alguém falar ontem, eu assisto muita coisa e tal, e hoje o diretor da rádio, que eu faço comentários, falou: Ligeirinho, você está muito ocupado, né? Você não mandou o áudio, porque eu gravo para uma emissora de rádio meus comentários diários sobre qualquer assunto, e eu esqueci de mandar. Por quê? Ontem eu gravei também e acabei
tendo outros compromissos, e o primeiro capítulo da novela Vale Tudo, eu por curiosidade fui assistir, né? Fui assistir para fazer comentários também, e os personagens. Por quê? Porque a novela Vale Tudo da Globo é do meu tempo, o original, eu assisti o original. E eu sou noveleiro, mas dificilmente hoje eu posso falar que as novelas são legais. Não são. Não são. Não tem qualidade nenhuma. Tudo bem que a gente até entende essa nova geração, né? Mas a geração também de diretores e quem escreve também. Mas eu assisti ontem e eu gostei. Teve uma audiência espetacular na Globo, né? E eu assisti ela original, 1986, me parece que é essa novela, não lembro, mas eu assisti a novela original e gostei, e agora, ontem eu fui assistir e acabei, claro, fui dormir cedo, porque eu tenho esse compromisso diário aqui no TikTok, que depois vai para as outras plataformas, usando a interatividade, e principalmente, eu gosto de falar ao vivo. Gravar para mim é horrível, só se for necessário. E fica aqui um áudio, um vídeo book para falar da nossa trajetória. E hoje eu trago aqui algum material que é do meu tempo. Tem gente aí que vai falar: Origênio, você quer vender isso aí? Tem gente que fala, eu já mostrei isso. Então é o seguinte, ontem eu terminei o primeiro capítulo da biografia Ligeirinho do Rádio, hashtag biografia Ligeirinho do Rádio. Ontem o primeiro capítulo já está disponível também no canal Estação Imprensa no YouTube, que também é rádio. Eu fiz um complemento ontem, porque no finalzinho o TikTok me deu um toque aqui: olha, você só tem 4 minutos para terminar, para encerrar a sua live. Bacana, agora aprendi. Eu tenho aqui, eu sou desse tempo, né? Olha só aqui. José Augusto, dá para ver aí? José Augusto. Deixa eu ver mais aqui. Chitãozinho e Chororó. Das antigas, hein? Chitãozinho e Chororó. O Rei, Roberto Carlos. Pessoal, todos esses aqui, ó, tem o disco original, tá? Ó. Tá certo? Se tiver algum colecionador aqui, de repente quer fazer negócio, a gente faz, tá bom? Eu não gosto de ficar guardando. Aqui tem a Xuxa, ó. Também tem um disco aqui, ó. Por que não, né? E esse aqui eu não tocava, mas eu tenho aqui também. Eu acho que é de um dos meus irmãos aqui. Capital Inicial. Ó. Os amantes aí do Capital Inicial, como a gente tem um público variado, né? Roberto Carlos. Pessoal, tudo vinil. Tem aqui, ó. Vinil original. Eu não sou o Célio Guimarães, que tem coleção de 3.000 LPs, mas eu tenho algumas aqui. Eu falei da Xuxa, agora tem a Eliana. Eliana, apresentadora, que tinha aqui, também cantora. Os dedinhos, né? Ou enfim, ó. Também o original. Mostra aí o original. E o meu amigo Luiz Caldas, que apareceu no Serginho Groisman esses dias, né? Serginho Groisman, apresentando aí o Luiz Caldas, que está firme e forte aí. E essa cantora maravilhosa, eu sempre fui fã dela, Simone, que é a Simone. Puxar aqui também, pessoal, tem o disco dela. Só que esse aqui está sem o plástico, mas está aqui, ó. Simone. Da Simone aqui, ó. Tem outros dois aqui que foi separado, Fafá de Belém, que até tem um carimbo aqui do projeto Nossa Terra, que é um programa de rádio, que a gente vai falar agora também sobre ele, Fafá de Belém. Esse aqui é o disco, que eu tinha tirado aqui da Fafá de Belém. Daniela Mercury, gravadora Eldorado. Daniela Mercury, eu tinha tirado também para ver se estava tudo ok. Daniela Mercury, o LP. E a Fafá de Belém, que eu tinha falado aqui, mas está aqui, ó. Isso aqui são histórias do rádio. Tem o seguinte, eu estava ontem, com essa correria toda, depois que eu assisti a novela Vale Tudo, fui preparar alguns trabalhos e também me preparar hoje para falar o quê? A continuação do rádio, da biografia Ligeirinho do Rádio.
Em 1900, eu falei ontem sobre a Dado, o diário oficial da qual eu trabalhava, que me ajudou bastante. Eu fui conhecer a Rádio Record e conheci o Dr. Oswaldo, e depois a gente encerrou esse assunto. Quando eu saí da Rádio Record, fui até o motorista, o Tião, e o Tião falou, poxa, mas eu falei por 45 minutos, você demorou mais de 1h30. Ainda bem que eu entreguei na Coca-Cola o diário oficial, entreguei em outros lugares aí, na Avon. Cara, que tanto você conversa aí com esse diretor da Rádio Record? Aí eu falei, Tião, mas a gente marcou, pô. Ele falou, mas pô, mais de 1h30. Agora tem alguns clientes que a gente não vai entregar hoje. Como era diário oficial de Brasília na época, não precisava também, o pessoal não nem... Na verdade, os clientes nem iam. Como o diário oficial, um jornal oficial, né? Tem as leis ali, então o pessoal guardava em arquivo. Eu já sabia até isso. Só que eu levei a bronca do Tião. Mas o Tião dava certo, eu acabei atrapalhando até o serviço nosso, né? Mas ficou entre nós e tal. Aí eu entrei na Perua Kombi, e a gente pegou a linha 23 de maio, a Avenida Miruna 713, e fomos, bom, enfim, no caminho. Aí ele olhando assim, ele dirigindo, aí olhando para mim, ele falou, Xavier, e aí, o que é que deu aí a Rádio Record? Eu falei, fui lá, conheci, eu vi o Silvio Santos. Eu falei, sério? Eu vi a Zora Ionara, o Nelson Rubens. Pô, que legal, e daí? Não, e daí que eu conheci o estúdio. Aí o Dr. Oswaldo perguntou se eu queria ser radialista mesmo. Eu falei, não, eu queria conhecer o estúdio. Aí ele falou, pô, mas por que você não falou que queria ser radialista? Você fala pra caramba. O Tião falando isso. Meu, se o Tião tivesse me assistindo aqui, eu acho que o Tião deve ter uns 80 anos de idade hoje. Pô, eu queria tanto lembrar. Se alguém aqui, de repente, está me assistindo, Diário Oficial, Praça do Patriarca, número 96. O Tião tinha uma perua azul com faixa branca. As peruas antes eram duas cores, né? Ela azul e a faixa branca. Eu queria tanto rever o Tião, Sebastião, que trabalhou na Dado, cabelo encaracoladinho e tal. Puxa vida, hein? Já pensou a internet nos trazer de nostalgia? Eu espero que ele esteja aqui com a gente, nesse plano terreno. Meu amigo Tião, que me ajudou muito, viu, Tião? Esses 40 anos de rádio, se não fosse você também não, talvez não teria, né? Então Deus me colocou você também no caminho. Levei o esculacho seu, mas o esculacho de amigo, né? De amigo. Bom, enfim, aí no caminho, Tião dirigindo e falou, rapaz, não é possível, você ficou 1h30 lá, e o homem não te deu nada. Ele falou, não, ele ofereceu um café, mas não quis. Eu falei, não. Aí depois que eu me toquei, olha só, 15 anos de idade, o que é que a gente pensava 15 anos de idade, hein? Cabeça dura. Aí eu falei, não, ele deixou um papel aqui, um cartão. Ele falou, deixa eu ver. Ele dirigindo lá, eu atrás. Aí ele viu assim, pô, isso aqui é cartão da Rádio Record, isso aqui é interessante. Eu falei, então, ele deixou o cartão para mim, que isso é normal, né, pessoal? Você, hoje, eu vejo o cara, ó, entrar em contato é um cartão, não é? Hoje é cartão, um negócio de internet, que é e-code e tal. Mas, pessoal, 1900 e tralalá, 1980, 81, 82, tá? É 81, 82. Para eu voltar no Apart Hotel, que aí tem história, aí já tem ligado com a TV Globo, novela, que eu conheci outras pessoas maravilhosas. Então vamos ver se nesse segundo capítulo dá para eu falar tudo isso. Se não der, amanhã a gente continua aqui, tá certo? Tenho certeza que muita gente vai gostar aqui da nossa história, porque está ligada a esse mundo maravilhoso, mundo artístico. Por isso que até hoje eu tenho amigos do teatro, da televisão e, claro, do rádio, que é a minha paixão. Então o Tião, ele olhou atrás do cartão e falou, tem um rabisco aqui. O que está escrito aqui? Eu falei, não, eu nem vi. Aí ele pegou, falou, vamos tomar um café ali na lanchonete do amigo meu, já que você fez eu perder o tempo hoje mesmo, vamos ver o que está escrito aqui. Aí nós paramos na lanchonete para tomar um café, ele olhou, mostrou lá para o dono do bar e falou, não dá para entender essa letra de médico, né? Aí ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, ninguém sabe que a gente ficou esse tempo todo na Record. A Meire, eu lembro da Meire, sabe que a Meire está nos assistindo? A Meire era secretária do Oliveiro, que era o nosso gerente do Diário Oficial. Ele falou, a Meire, a secretária, ela vai saber decifrar o que é isso aqui. Na frente está escrito Rádio Record e tal, Rádio Record AM, 1000 kHz e tal. Quando a gente chegou, aí o Tião falou, deixa que eu falo com ela, para ela ver o que está escrito aqui. Aí eu fui embora, meio-dia eu fui embora, fui para casa, eu morava em São Miguel Paulista, 2h30 para chegar em São Miguel, e eu chegava e
ia estudar e à noite trabalhar. À noite trabalhar, à noite estudar na escola. À tarde, sempre tinha provas naquela época, né? Estudava um pouquinho e tal, chegava muito tarde e eu entrava às 7 horas. E eu lembro que quando eu saí da escola, quase meia-noite, quando eu chegava em casa, estava lá o Marcos Rummel, que o Marcos Rummel hoje me acompanha aqui. O Marcos Rummel, que apresentava o Jornal da Globo, veja só. Marcos Rummel, hoje eu vou fazer questão de colocar o Marcos Rummel aqui e mandar para ele. O Marcos Rummel hoje é meu colega, ele trabalha na Record. Não sei se ele está ainda na Record, mas ele fez muito o Jornal da Globo, uma voz maravilhosa. Marcos Rummel de Castro, grande abraço, meu amigo, sou seu fã. Bom, quando chegou no outro dia, o Tião pegou, 6h30 da manhã, ele fez assim, ó. Aí nós fomos tomar um café ali no restaurante Lilico. Eu falei ontem, né, daquele sanduíche maravilhoso, enroladinho, de queijo, mussarela e presunto. E o pessoal cobrava mais barato da gente ali. E o cafezinho. Ele falou assim, sabe o que estava escrito naquele cartão? Aí ele mostrou o cartão, né? Eu falei, o quê? Ele está pedindo, está colocando o endereço aqui, ó, que é esse aqui, ó. A Meire colocou para mim, Rua Doutor Vila Nova, 228. Eu imagino, a Meire também, que é para você ir lá. Para você ir lá. E tá o nome dele, Osvaldo, ali e tal, e Rádio Record. Então, ele está, na verdade, pedindo para você ir lá. Provavelmente, alguém vai dar indicação para você estudar, não sei o que é ali. Então, seria bom você ir lá. Eu falei, legal. Aí eu peguei o cartão. Como ele não falou nada, né? A única coisa que eu lembro que o Dr. Osvaldo falou foi o seguinte, ó. Se você tiver talento mesmo, eu tenho certeza que você vai fazer sucesso. Só isso que ele falou para mim. Eu falei, obrigado. Olha que cabecinha de vento minha, né? Aí o que acontece? Passou uns 2, 3 dias, eu saía meio-dia, e o Tião, eu trabalhando com ele, falou, você já foi lá naquele endereço? Eu falei, não fui. Vai lá, cara, vai lá. Já faz uma semana que o homem te deu o cartão. Aí no determinado dia eu fui arrumadinho, né? Sempre arrumadinho e tal. Cheguei até a Rua Doutor Vila Nova, tinha uma praça, tem ainda, né? Uma praça, na Santa Cecília. Pessoal, estou falando de 1981, 82, tá? Esse espaço aí. Que é o período que eu trabalhei na Dado, Diário Oficial. Cheguei lá, porta de vidro, bonito, um prédio branco. Aí vi lá escrito Senac. Senac São Paulo. Falei, o que é Senac? É escola, olha só. Fui lá, mais uma coisa assim que até hoje eu não entendo. Eu sou tão falador, né, e a timidez acho que não deixa você caminhar. Quando eu entrei nessa porta de vidro, né, dei bom dia para 2 mulheres, elas nem responderam. Eu, 15 anos de idade, essas mulheres, né, hoje pode considerar mulheres coroas, que a gente falava na época. E eu, bom dia, e não tinha ninguém, só tinha uma moça sentada ali do lado, tá, um prédio bonito, recepção, e uma delas falou assim, o que é que você quer, garoto? Mas assim, desse jeito, o que é que você quer, garoto? Aí já me deu aquela vontade de até ir embora, sabe? Falei, bom dia, tudo bem? Ela fez assim, com a caneta na mão. Eu queria saber sobre cursos aqui, tem curso de rádio? Ela falou, tem, radiodifusão. E tinha outros cursos que eu não lembro. E como que eu faço para... Quando eu fui falar, como eu faço para... Ela não deixou, falou, olha, custa isso, aquilo. Ela pegou e me deu um papel para eu olhar e devolver para ela. Esse curso, na verdade, ele é 2 vezes maior do que o meu salário. Tipo assim, elas mostraram, falaram assim, você é pobre. Você é pobre, você não consegue fazer esse curso. Realmente, eu trabalhava, meu primário tinha um salário bom, mas era 2 vezes o meu salário que eu trabalhava, que eu ganhava na Dado, o Diário Oficial. Eu estou falando na Dado porque a Dado era muito conhecida. Era top, né, ligado ao governo, distribuidor do Diário Oficial, tudo é verdade, que vinha da Moca, na IMESP, né, Imprensa Oficial do Estado. Que eu acho que na Moca ainda, mas era na Moca, a avenida, deixa eu ver aqui, meu Deus, é na Moca, muito conhecida ali. Existe até hoje, mas com esse negócio de digitalização,
nenhum jornal existe mais, né? Mas aí o que acontece? Eu lembro dessas mulheres, as duas. Né? Eu repito, eu 15 anos, elas deviam ter uns 30, 35, e elas, em vez de me estimular, né? Poxa, de repente aqui ele quer estudar rádio, né? E eu sempre, claro que a minha voz não era essa, de garoto, né? Mas eu sempre gesticulei bem, sempre falei bem. E uma delas olhou assim para a outra, tipo assim, tirando sarro da minha cara, aquele sorrisinho, sabe? Eu percebi isso. Aí eu peguei e devolvi para ela. Aí eu ainda falei assim, mas eu não posso conhecer o estúdio? Ela, não. Você vai fazer o curso? Eu falei, mas não, eu pensei que era de graça. Quando eu falei isso, as duas gargalharam. As duas gargalharam da minha cara. Como só tinha uma moça lá, mas a moça estava assim, disfarçando, eu fiquei constrangido. Se fosse hoje, eu processava ela por, como que é, assédio, né? Estou brincando, é claro. Mas aí, como eu sempre fui parrudo, minha mãe falava, eu olhei para as duas e fiz assim, olha, muito obrigado pela gentileza, vocês foram ótimas, viu? Adorei a recepção que eu tive aqui, muito obrigado. Aí o que acontece? É coisa de Deus, né, pessoal? Nada acontece se não for de Deus. E eu tinha desistido mesmo, fiquei pé da vida e falei, vou repetir, falei mais ou menos assim, olhei para as duas e falei assim, olha, muito obrigado pela gente, nunca foi tão bem atendido, mas tirando um sarro delas, já que elas... E quando eu me dirigi até a porta de vidro, eu puxei até com dificuldade, quando eu fui dar 2 passos, eu acho que uma coisa, ô garoto, peraí, uma delas saiu, aí eu pensei assim, ela vai me chamar a atenção, que eu... Falou, deixa eu te perguntar, quem te indicou aqui? Eu olhei para ela e falei assim, interessa para você? Para a senhora, né? Para a senhora? Aí ela falou, não, você veio aqui, rádio. Eu falei, então, mas vocês já me jogaram fora, já estou saindo antes. Aí ela falou, não, vem aqui, garoto. Você tem... E quem pediu para você vir aqui? Foi o doutor Oswaldo. Aí ela, espera um pouquinho aqui só, espera aqui. Eu já saindo, doutor Vila Nova, ali tem uma pracinha. Aí ela puxou com a outra moça, e não deu para entender o que era, mas eu imaginei, opa, esse garoto aqui, ele não veio à toa, indicação de alguém. Aí ela voltou e falou assim, você tem um cartão, alguma coisa aí? Aí, falou, eu tenho isso aqui. Aí mostrei o cartão. Quando mostrei o cartão, uma delas ficou vermelha, cochichou com a outra e falou, vem cá. Eu entrei, senta aí. Vê a diferença, pessoal. Por isso que eu digo, mesmo que você seja tímido em pleno 2025, a timidez, né, diz que todos os radialistas são tímidos. E tem história disso aí. Esse cartão me salvou a vida. Ela pegou o cartão, levou lá para dentro, voltou. Tinha aquelas carteirinhas tipo para você preencher ficha para emprego, né? Me chamou aqui, o Edson, vem cá. Você foi na Rádio Record quando? Foi a semana passada. Você conversou com o doutor Oswaldo? Conversei, foi ele que me atendeu. O que é que você foi fazer lá? Eu fui conhecer o estúdio de rádio. Tinha interesse de conhecer o rádio e tal. Ela do meu lado já começou a ser simpática. Uma delas, né? Não sei o nome delas. E aí ela disse o seguinte, espera um pouquinho só. Aí ela pegou um papel, uma prancheta, falou, olha, você trabalha? Eu falei, trabalho no Diário Oficial. Ah, Diário Oficial, quer dizer, eles conheciam o Diário Oficial. Aí falou, você trabalha o dia inteiro? Eu falei, não, trabalho no meu período. Falou, então, olha, eu tenho essas opções aqui, ó, para você trabalhar, para você estudar aqui só final de semana, só que o curso vai demorar mais, ou pode ser um dia sim, um dia não. Parece que tem 3 opções, eu tenho todo dia. Aí eu falei assim, mas não entendi, agora há pouco vocês me deram um valor aí, que eu, nem meu salário cobre isso. Aí ela falou assim, olha, quero pedir desculpas para você, é o seguinte, se você tivesse mostrado o cartão, a conversa seria outra. Ela não pediu desculpas, mas, tipo assim, então é o seguinte, esses cursos aqui, eu quero que você escolha. Aí ela mostrando lá, ó. Aí eu falei, final de semana. Então, só que final de semana é o seguinte, você tem que estar disponível para estudar várias horas para cobrir a semana. Tipo assim, você pode estudar das 9 ao meio-dia, vir aqui das 9 ao meio-dia, tá bom para você? Ou então à tarde, sempre aos sábados. Eu pensei, pô, não trabalho dia de sábado, não? Eu tinha uns bicos que eu fazia, mas enfim. E aí eu aceitei fazer sábado. Mas antes eu perguntei, e aí? Ele
falou, deixa eu explicar, esse cartão, você sabe o que está escrito aqui atrás? Eu falei, está o endereço daqui do Senac. Ele falou, não, o doutor Oswaldo, ele é um dos diretores aqui do Senac. Eu falei, que bacana, coincidência. Aí ela falou, não é coincidência. E ele é diretor da Record também. Então ele, na verdade, não sei qual conversa que você teve lá, ele está pagando o curso para você. Engraçado, isso aqui eu já contei outras vezes, mas sempre eu fico emocionado quando eu falo isso, porque a primeira pessoa que acreditou em mim, né, foi o Dr. Oswaldo. E aí, essa moça falou assim, olha, ele está pagando o curso para você. A assinatura dele aqui é justamente isso, o curso, ele está pagando para você. Ao vivo é legal, mas emociona, né? Então, falei, ok, vamos fazer esse curso. Aí começamos, até muda a voz, né? Emoção. Aí comecei a fazer o curso, só que eu lembrei que eu estava apresentando o programa, não era nada que alguém me prometesse nada, mas eu estava, naquele tempo era difícil gravar, mas eu ia num estúdio em São Paulo, e um amigo meu, a gente gravou tempo de fita disso aqui, ó. Tempo de fita. Fita cassete que eu mostrei até ontem. Tempo de fita. Eu gravava isso aqui, era muito difícil, né? Todo mundo que tinha gravador para gravar, né? E eu ia num estúdio aqui em São Paulo, aos sábados, e fazia um programa de 1 hora, como se eu estivesse falando para as rádios, né? E eu comecei a gravar. Agora eu lembrei do nome, do meu amigo Zé Roberto. Ele não cobrou nada. Não cobrou nada. Ele falou, se você virar radialista, aí você vai fazer um comercial meu, então. Por isso que eu faço questão aqui de lembrar do Zé Roberto. Mais das pessoas me ajudaram, mas o Zé Roberto, ele hoje seria um desses estúdios, né? Então, fita cassete. Eu gravava aos sábados. Ia lá, é igual alguém tocar violão, eu ia lá e falava. Ele gravava, o microfone e tal. E esse programa a gente começou a distribuir para as emissoras de rádio do interior, porque eu percebi desde aquele tempo que era difícil, né? São Paulo. Eu nasci em São Paulo, muita gente até falou, ô Ligiane, você nasceu em qual cidade do interior? Porque eu trabalhei muito no interior, mas foi por consequência da restrição mesmo que a gente tinha, né? Santo de casa não faz milagre, como diria minha saudosa mãe, Dona Raimunda. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, só que eu lembrei, eu aceitei fazer o curso no Senac aos sábados. Só que eu tinha um compromisso com o Zé Alberto aos sábados também, não ia dar tempo de gravar todos os sábados, porque era o tempo que ele tinha. Ele trabalhava, não sei onde ele trabalhava, mas ele abriu o estúdio dele para gravação, então ele ganhava um dinheiro com isso. Comigo ele não cobrou nada. Ele falou, você só compra fitas, cassete, e me dá em fitas. Então eu comprava fita cassete e pagava dessa parte. E aí, o que eu fiz? Não tinha telefone celular, claro, naquela época. Em casa eu liguei para ele. Liguei, falei, ô Zé Alberto, é o seguinte, aconteceu isso. Aí ele falou, que bacana, cara, você vai estudar no Senac? Rádio? Pô, que bacana. Aí eu falei, não, mas o problema é o seguinte, é sábado. Aí ele falou, puxa vida, sábado. Domingo você pode vir em casa? Falei, posso. Aí quer dizer, o meu sábado e domingo ficou durante muito tempo, domingo era para brincar, jogar bola com os amigos e tal. E eu acabei tirando o meu domingo para ir na casa do Zé Roberto, que era da casa dele que ficava o estúdio, lá na Vila Maria. E aí, ali perto da Igreja Candelária e tal. Tomara que o Zé Roberto também esteja nos assistindo. O Zé Roberto me ajudou bastante. E aí eu ia para casa dele. Então, domingo todo eu não tinha outra coisa para fazer. Só que a gente começou a acumular muitas fitas e eu mandava pelo correio. Eu mandava pelo correio, pagava caro e mandava para as rádios. Naquele tempo era assim. E aí eu mandei para várias rádios, nem lembro tal. E em Atibaia, uma rádio se interessou pelo meu trabalho. E aí eu tive que ir lá. E para ir a Atibaia, hoje você vai em 1 hora. Eu cheguei 2h30 para chegar em Atibaia. Fui conversar lá com o pessoal da rádio. Eles gostaram do meu palavreado, né? Eu apresentava um programa dentro da casa do Zé Roberto e
e fazendo o que eu queria. E aí, passou um tempo, eles receberam pelo correio minha fita e quiseram me conhecer, o pessoal da Rádio Atibaia. Eu nem sei se essa rádio existe ainda, a Rádio AM. E aí outras rádios também, mas só que muito longe, aí eu nem fiz muita questão, que era fora do estado, mas deu resultado, eu já me senti prestigiado, me senti super autoestima lá em cima, porque as pessoas gostaram, um garoto de 15, 16 anos de idade, já 16 anos, com a voz que poderia fazer programa de rádio. Em São Paulo até não tinha. E eu no curso, continuando no curso e tudo mais. Tal. E o Zé Alberto sempre me incentivando, ele lá gravando a minha voz, fazendo um programa de rádio, realmente. Bom, eu sei que em um determinado tempo, eu estudando, e parece que tinha 3 oportunidades. Você aprendia todas as matérias, e o mais importante que eu achava era no dia que você entrava no Senac, dentro do estúdio, que tinha um estúdio de rádio, e você lia um texto. Você lia um texto, todo mundo lia o mesmo texto, e eles iam avaliar a sua voz. E eu e outros alunos fizemos isso. E sempre, veja bem, redação, escrita, tudo eu era bom. E na locução, eu já fazia programa de rádio. Eu tinha nota baixa. Tipo nota baixa assim, 7.7. Ou menos até. E tinha colegas meus que tinham 9 ponto alguma coisa e tal. Ninguém tirou 10, mas 9 pontos. E eu achei estranho, né? Porque eu falei, pô, mas... E ninguém falava nada. Só que eu observava os professores lá. E na época eu lembro do César Rosa. Mandar um abraço para o César Rosa. O César Rosa, para vocês terem uma ideia, na época ele trabalhava na Rádio Cidade, coqueluche de FM aqui. E ele era um dos professores lá. E o César Rosa, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ele era um dos locutores, né, voz padrão da Rádio Jovem Pan. Voz bonita, o César Rosa. E eu lembro dele na Rádio Cidade, e ele era um dos professores. E ele me chamou no corredor. Ele falou, qual é o seu nome? Edson? O Edson, é o seguinte, o que está acontecendo com você? O que, professor? Na locução, eu estou vendo aqui o seu perfil, você é bom em todas as matérias. Justamente na locução, você tem nota baixa, você vai repetir aí. Na próxima prova, eles vão limar você. Você vai ter que começar outro curso. Depois, quando tiver vaga. E era muito engraçado. Naquela época, aliás, aí o que eu quero falar para vocês. Eu fiquei sabendo pelo César Rosa que era a única escola Senac que tinha o curso de radiodifusão. Hoje tem todas. Era a única escola, então ela era muito chamativa. Os locutores, porque você precisava tirar o registro. Né? E aí o que aconteceu? Sem o registro você não trabalha. E aí eu falei, professor César Rosa, mas onde que eu estou errando? Eu falei, não, você leu o texto normal e tal. Só que você está impostando a sua voz. Aí ele falou assim, cá entre nós, aí chamou do lado, você está imitando 2 figuras aqui, ou é o Gil Gomes, ou o Luiz Lopes Correia. E na época, os dois estouravam em rádio. O Gil Gomes com aquelas histórias, né, contadas, e o Luiz Lopes Correia, ele trabalhava na Rádio Globo, ele fazia o Globo no ar, e o Luiz Lopes Correia, ele falava muito rápido, igual eu depois fiquei conhecido como engenheiro do rádio, né? Mas assim, ele falava muito rápido e não errava nada. E é uma voz potente, né? O Luiz Lopes Correia. E se for observar, na época a voz parecia com o Gil Gomes. E os dois ele estava no Globo no ar, e o Luiz Lopes Correia, ele usava uma gravatinha de borboleta, igual de garçom de restaurante. E ele bem arrumadinho e tal, ele apresentava na TV também. Eu não lembro qual programa, mas sabe esse horário cheio? Ele apresentava também, então a voz dele era a mesma. Falou, pai, é o Luiz Lopes Correia e tal. Aí você fala, ô Ligênio, mas você era fã do Luiz Lopes Correia? Você era fã do Gil Gomes? Pessoal, fã, eu pelo menos entendo dessa forma, não leva a mal. Eu era admirador. Eu nunca tive aquele negócio de fanatismo, de ser fã de ninguém. Talvez por isso mesmo. Até hoje eu tenho muita amizade com artistas, mas assim, eu até brinco, eu sou fã, mas eu não uso isso, fã. Sou admirador, né?
Porque mais tarde eu conheci, inclusive, pessoalmente o Gil Gomes, o Afanásio. Né? O Afanásio, o meu perfil é mais Afanásio Jazade. É o jornalismo mais diferenciado. O Gil Gomes é contador de histórias, né? Saudoso Gil Gomes. Conheci o Gil, conheci a sua esposa, a Eliana, e hoje ele está lá no céu. O Gil Gomes que fez história no rádio, jornalismo policial, contador de histórias. Gil Gomes, uma maravilha. E aí o que acontece? Aí eu falei para o professor César Rosa. Ele falou, fala aí, qual que você está imitando? Eu falei, o Luiz Lopes Correia. Ele falou, bom, então estava na dúvida se era Gil Gomes ou Luiz Lopes Correia. Então é o seguinte, a partir de hoje, você vai usar a sua voz. E aí, um detalhe, né? O César Rosa falou assim para mim, você ouve rádio? Eu falei, ouço, qual rádio que você ouve? Aí eu, tal. E ele falou, então, você falou agora da Rádio América. A Rádio América, a M1410, estourava de audiência. Era a América, Globo e Record, disputavam o mercado. Os radialistas dessas três emissoras era tudo top. Eli Correia, Barros Alencar, quem mais aqui, meu Deus do céu? Altieres Barbeiro, Samuel Gonçalves, meu amigo Samuel Gonçalves, e tantos outros artistas estavam, os grandes nomes do rádio, estavam nessas três emissoras. Rádio Record AM 1000 kHz, Rádio Globo AM 1100 kHz e Rádio América AM 1410 kHz. E aí o que acontece? Eu estou lembrando de alguns nomes, é tudo improviso aqui, né? Vários nomes do rádio era disputavam o mercado. E aí ele falou assim, você já ouviu o Gugu Liberato, o que trabalha na televisão, na TVS, que antes não era SBT, era TVS. Eu falei, já ouvi ele na Rádio América, ele tem um programa parece de manhã e tal. E o César Rosa falando isso, professor, radialista. Então, quando você ouve, assim, agora eu estou perguntando, quando você ouve, assim, vamos supor que você está ouvindo a primeira vez o Gugu. O que é que você acha? Gugu, faz quanto que você não conhece, tá? Ligou na Rádio América, é voz, o que é que você acha a voz do Gugu? Eu falei, é voz de mulher, então, é a voz dele. O Gugu Liberato, ele já está ficando famoso, ele já faz a TV ele apresentava cinema no SBT, não sei se você lembra, de TVS, depois foi SBT, às 10 da noite ele apresentava os filmes, ideia do Silvio Santos, sempre genial, e você ganhava prêmios, era mais ou menos isso. E na Rádio América, ele tinha um programa lá, fazia um grande sucesso, por quê? Ele puxava a audiência para o SBT e vice-versa. Quando eu falo SBT, TVS, né? Minha época era TVS. E foi isso que ele falou assim, então, Gugu, se você não conhecer e ligar a rádio, parece que é uma mulher que está falando, mas é a voz dele natural, né? Depois que você vai conhecendo tudo mais, e é verdade, o Gugu, ele, se você for observar, depois ele foi mudando, ele fez até aquele exercício vocal, né? Porque a tendência, então ele não tinha voz porque antigamente era assim, o locutor, e o próprio César Rosa falou isso, tem que trabalhar com a voz original. Ele falou, por exemplo, você é novo ainda, você tem 17 anos, 16, 17, sua voz vai mudar. Com 21 anos em diante, você já vai ter aquela voz padrão, que é sua. Isso o César Rosa falou para mim, é uma verdade. Mas ainda sua voz vai ter mudança. Então o Gugu Liberato, se você ouvir hoje, isso estou falando em 81, 82, ele tem voz de mulher, mas ele faz sucesso, tá na televisão e tudo mais e tal. Então, o que é que eu vou sugerir para você? Esquece o Gil Gomes, esquece o Luiz Lopes Correia, e você faz a sua voz. Na próxima prova, eu tenho certeza que você vai sair bem, porque você fala bem, você é coloquial, rápido. Isso é muito bom. César Rosa falou isso. Se o César Rosa estiver me ouvindo, alguém que conhece ele, fala que eu estou mandando meu professor do Senac, me ajudou pra caramba. E claro, dito e certo, quando eu fui fazer a prova, tirei 8.9. Mas por que 8? Porque tinha outros candidatos, locutores, futuros radialistas, que era melhor do que eu. O pessoal estava tirando 6 ponto alguma coisa, 7, tirei 8.9, quase 9, que era difícil. Muitos alunos. Então, graças a Deus e ao César Rosa, Senac. E o Zé Roberto, que me ajudou pra caramba, do estúdio. E eu estudando, depois eu saí do Senac, com diplominha embaixo do braço, procurar emprego nas rádios de São Paulo. O pessoal me recebeu. Beleza, a gente chama você. Pegou a fita guardada
na gaveta, nunca me chamaram. Aí o Zé Roberto falou assim, Caipirão, aí já tinha apelido de Caipirão porque eu gostava de música caipira. Caipirão é o seguinte, vai, investe nos Correios, continua mandando as fitas pelos Correios, uma hora alguém vai te chamar, cara. Se alguém ouvir, tem que rezar para ouvir sua fita. Se alguém ouvir sua fita, você vai passar. E o Zé Roberto, só para vocês terem uma ideia, o pai dele trabalhava em gravadora. Então, manjava pra caramba. Bom, enfim. Aí a Rádio Atibaia me chamou, fui lá. E enfim, me fizeram uma proposta, mais tarde. Acho que passou para o dono lá. E eles gostaram. Não é que gostaram, eles não tinham programação de madrugada, mas uma rádio forte. E disseram o seguinte, olha, nós vamos abrir um espaço para você de madrugada. Sabe? A gente está pensando aqui e tal. E a gente queria um locutor que não é conhecido na cidade, você é de São Paulo, e a gente gostaria que você fizesse um programa sertanejo, igual você faz aí. E só que é o seguinte, não vamos oferecer salário. Você vem aqui, faz um teste, provavelmente você vai passar no teste, e você vai fazer um programa aos sábados, sempre aos sábados, de madrugada. E se a gente conseguir aí captar anunciantes, claro que o papo era outro, aí você vai ter comissão sobre os comerciais, isso em 1900 lá. E você pode vir aos sábados. Eu falei, mas que hora que o programa é ao vivo, né? 5 horas da manhã. Eu falei, pô, já não estou mais na escola, estou com, né, eu já sou radialista. E ninguém está me dando oportunidade. Aí eu conversei com o Zé Roberto e falou, vai, meu, você vai ter que pegar, é o seguinte, você não vai chegar às 5 horas da manhã em Atibaia. Você vai ter que pagar uma pensão, vai sexta-feira. E eu fiquei e tal, fiz isso. Minha mãe, como sempre, deu os trocadinhos. Sexta-feira eu saía daqui de São Paulo e ia para Atibaia. Me hospedava numa pensão, na mesma rua da rádio. E antes das 5 horas da manhã eu estava lá na rádio. Primeiro sábado não deu nada. Um mês, né? 4 sábados não deu nada. Só que o próprio operador falou para mim, meu, ao sábado, se fosse diário, já teria resultados. Então dá um tempo. No segundo mês, eu tenho certeza que o seu programa vai chamar a atenção. Aí eu falei, mas não veio nenhuma carta. Ele falou, não veio. Nem o telefone, não. Realmente, aos sábados o pessoal ligava, mas ligava assim, para falar com outros departamentos, tal, de madrugada. E não tinha, foi isso que o operador falou. Eu não lembro o nome do operador, meu. Tanta gente passou pelas nossas mãos, e ele me incentivou pra caramba. Falou assim, ô Caipirão, nós não temos programação de madrugada. Está entrando você ao vivo? Então, só que nós estamos atingindo 35 cidades, até sul de Minas. Falei, legal. Como eu não estava fazendo nada, sabe? Só que é o seguinte, eu estava gastando dinheiro da empresa que eu trabalhava dado, e minha mãe dava uns trocados, que o dinheiro não dava para tudo. Mas minha mãe falou, vai filho, é seu sonho. E aí a pessoa passou 3 meses, começou a chegar cartas. Tipo assim, 5, 10 cartas para o programa de sábado, era bom demais. E as cartas de moças, né, até tal que eu tinha. E o operador, não sei se eu vou lembrar o nome dele. Se eu lembrar, nos outros capítulos eu falo o nome dele. E aí, eu mostrei para ele e falou assim, cara, você vai estourar, cara. Deixa o seu, acho que é o seu Manuel, não lembro, o nome da rádio, o dono da rádio, que ele era político ali. Ele falou, se cair nas mãos dele, cara, e o seu programa é bom. E aí eu fui lendo as cartas, né, tal, de moças, né, mulheres e tal, e vinha com batom, tal, aquelas cartinhas. Pena que eu não guardei, né, isso. Então, eu fiquei super motivado. E como eu já gravei muito com o Zé Roberto, gravava, ia ao vivo na rádio, pô, na Rádio Atibaia, e aí passou um tempo, eu não vou lembrar de tudo, mas chegou um certo momento que me chamaram se eu poderia ir lá durante a semana para conversar com o diretor artístico, também não lembro o nome dele. Fui lá, né, e eu fui depois do trabalho, não fui para a escola, faltei na escola, minha mãe ficou pé da vida, mas eu não podia faltar no trabalho. Depois do meio-dia eu fui para a rodoviária, peguei o ônibus, fui lá. Quando eu cheguei lá,
durante o dia a rádio, cheio de mulheres bonitas, secretárias, né? Uma rádio forte. Eu falei, caramba, que eu trabalhava de madrugada, não tinha ninguém, só tinha um porteiro lá no prédio e tal, enfim. Já senti maravilhado ali, eu fui bem arrumadinho, né? E aí, o diretor artístico me recebeu, as meninas olharam e falaram assim, quem é isso aí? Falaram, o Caipirão. Jovem ainda, né? Falaram assim, pô, o Caipirão é esse, é esse. E eu percebi que as meninas falaram assim, só que eu fiquei sem graça, né? Porque eu acho que elas imaginavam que eu era um senhor de idade já, velho e tal. E eu acho que elas ouviam o programa, é claro, né? Aos sábados. E quando eu saí, uma perguntou, falou assim, você é o Caipirão? Eu falei, sou. Falou, caramba, minha mãe ouviu você. Não era minha mãe, era ela mesmo que eu via, né? E ela falou, caramba, programa bom pra caramba, meu, você toca lá um musicão da hora. Aí começou a elogiar a programação musical. Eu falei, não, mas você gosta do programa que eu apresento? Não, é muito bom. Legal. Só que eu saí de lá com uma proposta, que eu não sei se era boa ou não, depois eu vi que era ótima. O diretor artístico falou o seguinte, olha, a gente está vendo o seu esforço, que você está trabalhando aqui, vindo de São Paulo, né, investindo, pagando pensão, e o que a gente está pagando para você aqui, eu sei que não dá. Então eu conversei com o dono da rádio, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma verba maior para você. Quanto você gasta mais ou menos? Aí eu falei e tal, eu falei, então, nós vamos cobrir um pouquinho mais do que isso aqui, já para dar um incentivo. Só que a gente quer fazer uma proposta para você. A gente está tentando uma programação, umas mudanças. Daqui um mês, mais ou menos, aí você pensa se vale a pena para você. Nós vamos abrir um programa diário, uma programação diária, de madrugada, das 5 às 7. Aí vai vir um jornalismo depois. Você teria condições de fazer um programa diário, de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã? Aí eu falei, olha, não lembro o nome dele, né? Eu falei assim, olha, seria o maior prazer, só que eu trabalho, e eu moro em São Paulo. Eu falei, não, nós sabemos disso, você trabalha lá, então. É pegar ou largar, né? Tipo assim, mas o que eu vou falar para você? Pensa direitinho, porque a gente tem observado o seu programa, o seu programa é bom, entendeu? O Ibope não chegou ainda, mas a gente tem certeza que, entre nós aqui, a gente conversa bastante, o seu programa é bom. E ele vai atrair anunciantes, entendeu? Porque a gente tem aqui alguém que agencia e tal, e você é jovem ainda. Então, o que eu vou fazer uma proposta para você? Você teria que sair do emprego seu, né? Não sei se você pensa, se você ajuda a sua família e tal. Só que eu não posso fugir disso. Você vê que eu estou aumentando mais aqui para quê? Para pagar a sua pensão. Essa pensão, nós vamos pagar mensal, então você não vai ter mais custo. Almoço e janta, comida, também você pode ficar despreocupado. Nós temos uma parceria com o restaurante, você vai almoçar no restaurante e jantar. Então, o que é que eu sugiro para você? Você vai morar em Jacareí, você vai morar aqui na região, e sábado e domingo você está livre, você vai para casa, São Paulo. Só que tem um porém, você tem um emprego garantido, uma ajuda de custo, tipo assim, eu acho que meio salário mínimo, mas era livre, né? Pensão já tinha, onde morar e tal. E a rádio, você tomava o seu café da manhã e tal. Eu achei legal, só que eu sou menor, né, meu? Eu tenho que falar para minha mãe. Falei com a minha mãe, pensei que ela não ia aceitar. Eu falei, filho, eles registram você? Eu falei, não, mãe, é artístico e tal. Eu falei, então, você está num emprego que é registrado direitinho e tal, você vai pedir a conta? Pensa de bem. Mas aí eu expliquei, né, que eles iam dar um dinheiro a mais e tal. Sábado e domingo eu estava em casa. Aí ela falou assim, e os estudos? Aí que tá, né? Como que eu faria para estudar? Aí eu falei assim, mãe, é o seguinte, nessa época aí eu acho que, claro que eu dei cano na escola, né? Eu acho que eu dei uma parada para depois fazer supletivo, eu não lembro. Mas foi isso. Foi uma decisão muito difícil, porque até meu pai não gostou, né? Ela foi enrolando, e eu falei, ou dá certo ou não dá. Eu gosto de usar essa palavra, porque meu amigo Beto Carreiro sempre diz, não use essa frase, não vai dar certo, ou será que vai dar certo? Eu estou usando essa palavra, aliás, estou usando essa frase, porque eu espero que você nunca use isso, nunca vai dar certo, ou será que vai dar certo? Nunca use, estou usando aqui para ficar centralizado na biografia. E aí, minha mãe falou, fé em Deus. Vai lá, a gente segura as pontas aqui, mais ou menos isso. E eu fui, por um período, morar em Atibaia.
Final de semana, vim para casa. Difícil foi, porque você está sozinho na cidade, né? E ao mesmo tempo vou perambulando, conhecendo, tá, arrumei uma namoradinha, lá no Recreio Estoril, quem é de Sorocaba, tem muitas histórias aqui, estou falando ao vivo, pessoal. Então, Atibaia, encontrei uma namorada, no Recreio Estoril, o lugar da pedra lá, que a pessoa conhece. Não vou falar o nome dela, porque de repente é casada e o marido dela é ciumento, mas a gente namorou, ela que era a minha companhia e tal, enfim. E chegou um determinado tempo, programa diário, 10 dias, 15 dias, quando chegou no 20º dia de programa diário, segunda a sexta, não aconteceu nada. Nada. Tipo assim, de o pessoal ligar, porque não tinha internet. Ligar, o programa legal, tudo mais, era madrugada. Aí o próprio operador, paciência, agora é programa diário, paciência. Quando estava terminando uma semana, quinta-feira, quase chegando na sexta, eu estava já meio desanimado. Só que eu estava já contente, porque eu seguinte, arrumei uma namorada aqui. A rádio está pagando, a rádio não está me cobrando nada, isso que era legal. A rádio não me cobrava nada, porque eles sabiam quem eles estavam colocando lá. E eu, né, aí que tá, o resto do dia depois do programa, eu não tinha nada que fazer, eu ia na pensão ficar assistindo televisão. Aí não, eu ia sair pra rua, ia ler jornais e tal. E tinha o meu tempo, falei, poxa, se eu tivesse um carro, eu ia para São Paulo visitar minha mãe, meus irmãos e tal. Mas foi duro, cara, pessoal. E aí o que eu fiz? Quando chegou numa quinta-feira, eu lembro como hoje, não lembro a data, mas aí estava, o programa era das 5 às 7. Quando chegava o segundo horário, tinha um jornalismo, o cara do jornalismo lá, tipo o Globo no Ar, estava fazendo lá, continue com o Caipirão, o sertanejão da madrugada. Aí eu entrei no ar. Era das 5 às 7, quando chegou 6 horas, por isso que eu digo 6 horas, é divino, né? 6 horas em ponto. 6h03 ele jogou para mim, eu lembro a frase dele, aquela voz do locutor, e agora vocês continuam com o Caipirão, o sertanejão da madrugada. E aí tal, aí falava o nome do locutor, e o pessoal ao vivo, aí começou a tocar o telefone. Eu nem liguei porque eu era diretor, o pessoal de... Aí começou a ligar e o operador fez assim, ó. Tipo assim, vai falando. E eu falando, porque ele tava... Aí ele marcou o nome, aí eu falei, é ouvinte. Ele começou a marcar nome no caderno. E aí ele pegou um LP e mostrou qual a próxima música. Eu lembro que era Chitãozinho e Chororó. E eu anunciei, falei, olha, são 5 horas, 5 horas não, 6 horas e alguns minutos e tal. E sempre, sabe, agora tal, tem recadinhos aí, operador? Aí eu percebi que tinha, e era mesmo, ele fez assim. Aí, quer dizer, ele imaginou que outras pessoas ligariam. Aí o que eu fiz? Eu vou mandar para o pessoal, eu já conheci alguns bairros, mandei alô para alguns bairros, Recreio Estoril, que a minha namorada morava lá, eu não citava o nome dela. E, bom, enfim. E depois do intervalo, ele falou aqui, ó, cara, vamos tomar um café, vamos blindar. Eu fiquei emocionado, ele também. Tinha uma lista lá de 10, 12 pessoas em bairros diferentes, todo mundo elogiando o programa. E imaginou que começou aquele dia. Então eu já estava aqui 2 meses. Aí começou a ferver, pegou fogo. E aí as coisas foram andando. Eu tive a maior audiência na madrugada na região. A gente disputava o mercado com todo mundo. Aí, bora para frente. Bora para frente. Pena que eu não lembro o nome do operador, tenho que lembrar. Mas homenagem, Rádio Atibaia, não sei se existe ainda, Rádio AM. E eu quero agradecer a todo mundo, as meninas que me incentivaram, direção, turma toda. E Atibaia. Eu ia continuar, mas emoção, né? Pessoal, a gente continua amanhã. A gente continua amanhã com o 3º capítulo dessa história. 40 anos de rádio. Começou como Caipirão. Depois virou Ligeirinho do Rádio. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente volta amanhã com o 3º capítulo, biografia Ligeirinho do Rádio. Tá certo, pessoal? Espera aí, deixa eu puxar aqui. Estou meio perdido aqui nessa live.
E a gente precisa colocar o óculos, né, para ver aqui onde que a gente fecha esse negócio. Olha, eu vou pedir um favor para vocês que estão gostando da nossa live, que a biografia, né, isso aqui vai ficar marcado, hoje é dia 1º de abril de 2025. Nosso e-mail, Edson Xavier. Agora deu um branco, fiquei emocionado, hein? Meu Deus do céu, eu esqueci o meu e-mail. Não acredito. Cadê aqui? Tem um cartãozinho aqui, vamos lá. Meu Deus do céu. edsonxavier.imprensa@gmail.com. Meu Deus do céu. Edson Xavier, Edson com demudo, Xavier com X, de Chico Xavier, .imprensa@gmail.com. Mande o seu recado, o que é que você está achando aqui da nossa live, né, a gente contando a biografia, e sempre no dia seguinte eu mando um alô para você, tá bom? Conta aí a sua cidade, manda um alô para a gente, eu faço questão de mandar um alô para você, tá certo? Ou então, eu vou fazer porque é biografia, né? Nosso WhatsApp, se você achar melhor, mande o seu recado, diga o seu nome, falou ligeirinho, conta aí, eu estou gostando dessa live, da sua história no rádio, dá sugestões aí, tá bom? O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 989667456, tá bom? Nosso WhatsApp, WhatsApp ligeirinho do rádio, eu não divulgo muito porque, já viu, né? Mas aqui eu faço questão, então se você quiser mandar um e-mail, escrever pra gente, edsonxavier.imprensa@gmail.com, então o WhatsApp 0 operadora 11 989667456. Ficar feliz de receber a sua mensagem, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próximo capítulo. É isso aí?